mas Deus pôs algo no meu coração. Eu não sei se você faz um devocional diário, eu te encorajo a fazer isso. Eu leio a Bíblia todo dia, eu acompanho um devocional, e ele determina quantos capítulos por dia, geralmente são 3 capítulos por dia. E, irmãos, definitivamente, essa é a maneira mais fácil de você ouvir Deus falando. Você lê a sua Bíblia de manhã, você tem que gastar um tempo com isso, são uns 15 minutinhos, né? Então eu tenho o meu tempo de oração e depois vou para a varanda e vou lá ler no celular o meu devocional. Às vezes eu vejo qual é o texto e vou para a Bíblia. Às vezes ponho, quando estou ocupado, ponho para não perder, ponho lá no áudio e fico ouvindo o texto bíblico. Mas definitivamente, como Deus sabe que você vai gastar aqueles minutinhos todo dia, é como quando você tem a primeira namorada e você fica doido pela hora de se encontrar com ela. É como Deus assim, de manhã ele vai estar, eu vou esperar, ele vai vir, vou falar com ele. E aí o texto salta, eu vou ler, eu falo assim, não é possível que eu nunca li isso aqui antes, eu já li a Bíblia algumas vezes, não é possível. Mas aí é como que Deus falando, não, é que a palavra se renova todo dia, você não prestou atenção nesse impulso que eu estou dando agora. Então, dessa meditação diária, é que veio essa palavra à medida que eu estava lendo. Eu queria que você fosse comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, Atos 6, e vamos ler 7 versículos. Enquanto você acha Atos, e eu vou ler o texto hoje, porque domingo de manhã, irmão, no primeiro culto eu falei, o texto é 1 de Reis 19 e li. No segundo, eu acho que eu estava com a informação do primeiro culto, e eu citei, vamos ler, e eu não li, e no final, eu passei por um corredor polonês, cadê o texto que você ia ler? E só ficou esperando e você não leu o texto. Não li, eu não li realmente. Eu falei do texto, mas eu não li, então eu vou ler hoje. Atos capítulo 6, eu estou na versão NAA, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Só até aqui. Quando eu comecei a ler esse texto, ontem, eu desfrutei, porque viajei no tempo para a igreja primitiva e comecei a ler esse relato como um registro de Lucas escrevendo para Teófilo, né? O segundo registro dele. O primeiro é o Evangelho de Lucas, de Jesus, que Lucas escreveu, e aqui o segundo, mas como que contando como é que essa igreja cresceu. E eu fui me identificando, dizendo, é bom ser parte de uma igreja que cresce, não é? A igreja do Bispo Tenório lá nos Estados Unidos se chamava a Igreja que Cresce, porque coisa ruim é você participar de algo que não desenvolve. Tudo que é vivo, tudo que é orgânico cresce, irmãos. Quando você leva um bebê, seu bebezinho, está ali a Joana com o bebezinho, quantos meses? 3, vai ser apresentado domingo aqui, né? Ele já veio hoje para sondar o ambiente, para domingo ser apresentado, não é? Quando eles vão levar o bebê no médico, você acha que o médico está importando se não tem cabelo ainda, ou se tem pouco cabelo? Se os olhinhos parecem com os olhinhos do pai? O médico vai checar e vai comparar com o último registro, com a última visita que eles tiveram lá, e vai, não cresceu. O que ele quer ver é para provar que o bebê é normal, ele está crescendo.
Se eles notam, não está crescendo, pode ser bonito, pode ser encantador o menino, mas se ele não está crescendo, ele desperta preocupação. Essa criança não está crescendo, porque o normal é crescer. Eu não entendo como alguém pode ser parte de um organismo, de uma organização, e dizendo assim, não, graças a Deus. Sempre que você pergunta para um pastor, vou falar do nosso ambiente, né? Você pergunta para um pastor assim, como é que está a obra lá, irmão? Ih, uma bênção. Aí você vai visitar, tem menos gente do que tinha antes. Mas ele continua dizendo, está uma bênção, está uma bênção. 50 anos depois você volta lá, ainda não precisou fazer obra, ainda não teve que comprar mais cadeiras. Aí você vai ver, tirou as cadeiras como essa e colocou poltrona de braço, que dava 200 cadeiras, agora dá 150, porque o braço ocupa. Aí parece que está cheio, mas tem menos gente. E as pessoas se acostumam. Eu estou preparando uma série de mensagens sobre mudança de mentalidade, porque uma das mentalidades que a gente adquire é a mentalidade do conformismo. Sabe, às vezes você mora no quarto atrás da casa da sua avó. Não sei se estou falando para alguém aqui, mas você mora no quarto atrás da casa da sua avó. Anos. É o mesmo cachorro, parece que cachorro não morre, cachorro tem 25 anos, é o mesmo cachorro, é a mesma mobília, é a mesma casa, e você se acomoda, e você não, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para um lugar maior, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter outro cachorro, que nem esse já não me enxerga mais. Mas você se acomoda com o que tem, e parece que isso é algo que agrada a Deus, quando não é. Deus diz através de Isaías assim, eis que faço coisa nova. Você não está vendo isso? Deus fala disso. E crescimento é algo novo. Tem gente nova na casa. Olha, chegou café de novos membros. Recebemos alguns. Olha, tem gente se inscrevendo para o batismo. Tem crianças que viraram adolescentes e agora estão pedindo batismo. Tem uma menininha novinha, acho que ela fez 12 anos. Ela está pedindo para se batizar já faz algum tempinho. E eu segurando. Mas você vê gente que está crescendo e quer se batizar e se tornar oficialmente membro do corpo de Cristo. Isso fala de crescimento. O texto que nós lemos fala de crescimento. E graças a Deus, dá um glória a Deus aí. Nós estamos crescendo. Estamos crescendo a cada dia. Ainda somos uma igreja infante. 3 aninhos de vida. Mas é uma mãe de 3 que tem um filho de 2. Como Guapi. E estamos crescendo, eu anotei aqui para que eu não perdesse. São 3 anos de formação. Nós somos mais de 15 ministérios atuando. Sabe o que é isso, irmão? Eu estou falando porque às vezes você não sabe como acontece em outras comunidades. O pastor é o líder dos jovens, ele é o líder dos velhos, ele é o líder das crianças, é ele que faz o louvor, ele comanda tudo. Aí você diz assim, mas parece que não está crescendo. Não tem como. Se um pastor se preocupar em cuidar, falei isso ontem com os ministros lá com quem estava conversando. Se você não sabe, às terças-feiras a gente faz uma noite, uma live com os novos ministros, com os pastores lá de Guapi, a gente tem um tempinho de comunhão e a gente fala da experiência adquirida. E eu falei isso ontem, se um pastor se dedicar ao povo, ele não vai ter mais de 100 pessoas. Porque quando o Senhor contou a história do pastor com as 100 ovelhas, é porque um pastor de ovelhas não pode ter mais de 100, que ele não consegue. Pastor sabe o nome das ovelhas. O pastor, vi isso lá em Israel, pastor andando assim, às vezes eu passava na beira da estrada com ônibus, para ir para um certo lugar, visitar, aí você via assim, vários grupos de pastores com ovelhas. É bonito, você vê assim, um grupo de aproximadamente 100, outro grupo ali, e quando ele chama as ovelhas dele, quando eles juntam assim para beber água, para comer alguma coisa, aí tem 500 ovelhas misturadas. Na hora que o pastor vai sair, ele faz um som, faz um som estranho assim, do meio daquelas 500 saem as 100 dele e vão atrás dele. É maravilhoso de ver. O outro faz outro som, porque a Bíblia diz, palavra de Jesus, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem. Como você vai ter mais de 100 ovelhas se você não consegue gravar o nome de todas elas e perceber que alguma faltou? Então os pastores normalmente eles têm um grupo de aproximadamente 100 ovelhas, daí vem a canção baseada na história de Jesus, das 99 que ficam e da 100ª que se perde. Isso aí não é uma historinha. Jesus podia falar 250 ovelhas, o pastor tinha 1000 ovelhas, ele fala 100, sabia o que estava dizendo.
Um pastor, se ele quiser cuidar só do povo, ele não consegue ter mais do que 100 pessoas. Agora, se ele se preocupa em formar obreiros, ele se multiplica, porque ele toma conta e os que ele formou vão administrando, e daqui a pouco tem 5, 6 pastores. Imagina cada um se responsabilizando por um grupo de 100 pessoas, aí você consegue crescer. A gente está crescendo, nós temos mais de 15 ministérios, tem na música, tem no Kids, tem no adolescentes, tem de jovens, tem de mulheres, de homens, de idosos, né, de melhor idade, e em todas as áreas nós temos gente atuando. Na assistência social, a gente tem gente em todas as áreas, e sem eles, irmãos, essa igreja não avança, não avança. A gente depende dos ministérios. Tem coisa acontecendo aqui a semana inteira. Ministério de Famílias atendendo pessoas, os sêniores fazendo atividade, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Estamos crescendo. Kids, trabalhadores, mídia, louvor, basicamente esses estão em todas as reuniões. Tem louvor em tudo que é reunião, tem mídia em tudo que é reunião. Por isso que você tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes, por exemplo, a gente está aqui e aí a gente está esperando uma letra que venha, um slide que foi programado e não vem. Nós estamos trabalhando com amadores voluntários. Nós não temos uma equipe da Globo que trabalha na Globo de dia e de noite para nós, não. São voluntários, aprendendo a trabalhar uns com os outros para que você tenha uma projeção bonita diante de você e isso possa enriquecer a ministração da palavra. Eles estão aí em tudo. Amanhã, quinta-feira, eu estarei dando aula aqui, até um bom convite para você no Sião, estarei falando sobre liderança cristã e você ainda pode se inscrever, vai ter alguém lá dentro trabalhando para que seja projetada a aula. Sexta-feira tem culto com projeção, com louvor. Todo dia que tem uma reunião, tem os ministérios trabalhando. Nenhuma reunião que você vem aqui, falta um trabalhador na porta. Tem que ter um aqui, tem que ter um no estacionamento, tem que ter alguém protegendo. Essa igreja depende desses ministérios. E temos atividade para as famílias de terceira idade, adolescentes, jovens, todos os meses. Por isso que essa igreja cresce. Para a glória do Senhor, temos um seminário de teologia próprio que acaba de formar sua primeira turma. Eu me assusto, irmãos, para a glória do Senhor, quando converso com pastores com igreja de 50 anos, que diz assim, onde você manda o pessoal da sua igreja que quer estudar seminário? Eu falei, não manda para lugar nenhum, não, é lá na igreja. Você contratou? Eu falei, não, nós temos um seminário próprio. Que isso? Temos. Sabe quando você se orgulha em Deus? Se é que pode dizer isso? Não é? Nós temos um instituto de inclusão totalmente legalizado e que em apenas 2 meses já atende 29 famílias, querendo atender 40 até dezembro. O dia que você estiver depressivinho e assim meio, eu não sei, meio ansioso e tal, vem para cá, irmão, passa umas horas aqui no instituto. Você vai ver uma mãe que vem lá do outro lado do país trazendo o filho para passar 50 minutos aqui, o filho que não querer se esconder na hora de ir embora, porque ele quer ser atendido, ele quer receber o que ele não recebeu em nenhum outro lugar. E aqui você vê como eles ganham vida aprendendo. Criança que nunca falou começando a falar, e a mãe quase tem um desmaio. Você está vendo coisas acontecerem aqui na sua igrejinha, que tem um instituto de inclusão totalmente legalizado aqui. Não é um negócio meia boca, um puxadinho da Oase, não. É um instituto todo organizado, funcionando aqui dentro, e essa igreja que promoveu isso. Você nem notou, a gente pintou as paredes de outra cor para atender as necessidades do instituto. Você chega aqui quarta-feira, quando dá 5 horas da tarde que estão acabando as atividades do instituto, tem que desmontar um instituto, porque vem culto daqui a pouco. Então tira as coisas de dentro da sala das crianças e põe o equipamento das crianças que vão vir no Kids. Quando amanhã cedo chega, desmonta o material do Kids e bota a mobília do instituto para funcionar. Um santo movimento que dá trabalho, e os voluntários trabalhando aqui para atender filhos dos outros. Aí você chega aqui, tem mãe de santo com a cabeça enfaixada e com filho que é trazido para ser atendido aqui. Nunca entrou numa igreja, está dentro de uma igreja agora e vai continuar vindo por muito tempo. Nós temos uma querida que veio como estagiária, eu acho, como estagiária.
que a igreja agora, o Instituto está servindo como campus de estagiários de faculdades que estão trabalhando aqui. E uma delas que está atendendo, quando o Josi fez a entrevista, não, sou um bandista. Você imagina se ela frequenta uma igreja? Uma umbandista que frequenta uma igreja toda semana. 2 vezes por semana, às vezes mais do que alguns que só vêm um dia. Nós temos uma academia de música que forma a gente para servir no louvor da igreja. A gente nunca importou músico de fora, irmãos. Nós temos amigos que vêm, cadê o Fabinho está por aí, não? Já saiu. Fabinho, por ser amigo e começou essa obra conosco, ele vem cooperar conosco, mas você lembra no início dessa obra? Era asa e bete, bete e asa, asa e bete, bete e asa, asa e bete, bete e asa. Era só esse ritmo. E aí foram chegando, e agora estamos formando, a gente já tem o Mateus tocando aqui nos nossos cultos, formado aqui na academia. Seu filho não está tocando ainda porque você não escreveu, ou você mesmo, mas a gente tem uma academia de música própria, para formar gente para servir no louvor da igreja. Temos serviço de assistência social a famílias que estejam em dificuldade, e isso a gente faz o mês inteiro, irmão. Está num momento difícil, a igreja acolhe, a igreja ajuda. Temos uma linda congregação em Guapi, que acabou de completar 2 anos ontem, né? Hoje é 12, foi ontem, que tem um prédio maravilhoso, com sala para os kids, com 3 casais de pastores que moram na cidade. Nós nunca podíamos imaginar isso. Quando mandamos o Edson para lá, o Edson tinha a firma dele aqui, ainda tem, os negócios dele, foi se mudando, virou para lá, comprou um terreno, construiu uma casa, já mora em Guapi. O Marco Aurélio, que começou a ajudar com louvor, foi cancelando os compromissos de domingo para poder ajudar na igreja, alugou uma casa, se mudou para lá, e o pastor Henrique e a Fanilza moram na cidade. Então, uma igrejinha recém-formada que tem 3 pastores, 3 casais pastorais que moram na cidade para dar assistência. Eu fico vendo o que Deus está fazendo, irmão, até me assusto. Eu me assusto. Quem poderia pensar isso para Guapimirim? Quem poderia pensar? Se você for lá domingo, você vai ver as imagens, aquele espação aberto, sem nada, agora fechado, com blindex, com ar-condicionado, com salas infantis, um templo organizado. É Deus, é glória a Jesus mesmo. Mas o crescimento traz algumas demandas. Crescer dói, irmãos, crescer dói. Eu lembro das minhas filhas que às vezes de noite gemiam, naquela fase que estão crescendo, aí levavam para o médico, de noite elas gemem, o médico, os ossos esticando, elas gemem, sente, criança sente os ossos esticando, é dor. E eles disseram logo no início para mim, crescer dói. Por que temos alguns anões ou anões? Anões espirituais. Porque não querem crescer, porque crescer traz dorzinha. Então eu fico um anãozinho, 50 anos de crente e é um anão. O Novo Testamento parece que tem 21, ele não sabe ainda a Bíblia dele. O Velho Testamento, esse dia, pastor, eu estava procurando e não achei. Eu estava procurando aquele versículo que diz: quem não chora não mama. E eu procurei. Anão espiritual. Ele acredita que tem uns negócios na Bíblia que nunca foi escrito. Anão espiritual. Porque não quer crescer. Crescer traz algumas demandas. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 6. A gente tem algumas características do crescimento da igreja primitiva, só no verso 1, 2 e 3, que eu quero ver. Verso 1 começa dizendo assim: houve murmuração. Irmãos, crescimento traz murmuração. Ou você acha que alguém não já pensou, vou dizer que não falou, mas já pensou assim, numa semana de congresso das mulheres, ter que ir para Guapi ainda, não dava para mudar não, irmão, estou puxando você para outro ritmo, esse seu ritmo está muito lento, estou puxando você para estar mais animado, mais ocupado, porque Jesus está voltando, eu quero que você tenha um bom currículo quando chegar lá em cima. Havia murmuração, esse ingrediente sempre está presente onde há gente. Você diz assim, porque a igreja de onde eu vim tinha murmuração, toda ela tem,
umas mais, outras menos. Aqui, graças a Deus, a gente tem pouca murmuração, a gente tenta resolver, não é? A murmuração é quando alguém reclama de algo que aconteceu e não reclama com a pessoa certa. O povo de Israel, 430 anos no deserto. Olha a mudança de mentalidade que eu falei que vou pregar sobre isso. 430 anos. Qual era a mentalidade deles? Nasceram num terreno escravo, viveram a vida inteira como escravos, o pai foi escravo, o avô foi escravo, agora ele é escravo, ele foi escravo a vida inteira. O Senhor vem, manda 10 pragas, arrasa com o Egito, abre o mar e eles saem na coordenação de Moisés. Quando chegam no deserto, depois de ver todos os milagres, e a resposta da oração deles de anos, de décadas, o Senhor respondeu e os tirou do Egito e abriu o mar vermelho, um milagre majestoso, e eles entram no deserto, acabaram de entrar. Mas a gente vai comer o quê? Calma, pô, Deus que fez tudo o que fez, vai responder. Aí começa: por que nos tiraste de lá? Isso é murmuração. Você pede para sair, quando sai você reclama e diz: por que nos tiraste? Quando você tem uma mentalidade de escravo, você curte cebola. Eles disseram para Moisés: nós nos lembramos das cebolas. Irmãos, eu fiz uma dieta uma vez que era sopa de cebola, não sei quem já fez essa sopa de cebola. E ela é eficaz. Só que eu não gosto de cebola. Quando eu vi a panela de cebola que a Ângela fez, falei: amor, isso é uma piscina, isso é muita cebola. Ela falou: pois é, pode comer quanto quiser. Jesus. Eu acordava para o café: vai lá, amor, sopa de cebola no café. Aí eu não quero só um pouquinho não, amor. Almoço, sopa de cebola. Amor, come mais, enche esse prato. Eu não aguento. Amor, um cafezinho da tarde, sopa de cebola. Janta, sopa de cebola. É claro que você ou emagrece ou morre, falece, não tem jeito. Eu fui perdendo peso, mas perdendo a vida também, perdendo a alegria. Eu disse: amor, eu vou desistir. Teve uma hora que eu não aguentei mais, eu falei: amor, vamos parar, eu prefiro me gordinho mesmo e tal. Quem é que lembra, irmão, na hora que sai do sufoco, da chibata, e agora está livre, e diz assim: e a sopa de cebola? Uma coisa é: Senhor, cadê o churrasco? Cadê a picanha, Senhor? Isso sim. Agora, sopa de cebola, é porque saíram do Egito, mas a mentalidade ainda era de escravo, era do Egito. Então, murmuração, se você não vigiar, você vai ser vítima dela, ela vai brotar. Ela abriu a boca, ela sai, e você vai reclamar. Imagina se a gente ainda tivesse o louvor só com Asa e Beth. Já estaria bom, nós ficamos isso por um bom tempo. Mas hoje a gente tem mais músicos. O que é mais fácil? Dizer: Senhor, obrigado que a gente tem mais músicos tocando hoje. É gostoso ouvir som de outros instrumentos. Ou você diz: mas nós não temos ainda um saxofone, mas nós não temos ainda um teclado todo culto. É mais fácil sentir falta do que você não tem do que desfrutar do que você já tem. Isso dá lugar à murmuração. Houve murmuração entre o povo da igreja primitiva, e você tem que vigiar para que a murmuração não atrapalhe sua vida. Moisés ficou tão triste que ele foi para Deus, e Deus falou: eu não estou aguentando, não sei como é que você aguenta esse povo, Moisés, não estou aguentando. Dá carne, dá pão, e sempre tem uma reclamação. Mas não é como no Egito, não tem cemitério nesse deserto para a gente ter que morrer aqui. Melhor seria voltar para ser enterrado no Egito. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O que é isso? Que mentalidade escrava. É estar olhando para trás, para o mundo, pelo menos lá eu tinha alguma coisa. Você podia ter o que fosse, estava candidato ao inferno, e agora você está indo para o céu. Melhor ter nada com Jesus do que ter tudo sem Ele. Mas houve murmuração. No mesmo versículo 1, parte B, havia pessoas de diferentes procedências. Olha as características da igreja primitiva. Diz que as viúvas dos hebreus reclamaram, dos gregos, reclamaram com as viúvas dos hebreus, porque estava havendo uma distribuição não muito equilibrada na ajuda. Então havia pessoas de diferentes procedências, como a nossa igreja. Aqui tem gente que veio do mundo, tem gente que veio da Nova Vida, gente que veio da Assembleia, gente que veio da Batista, gente que veio de lugares diferentes.
Talvez esse seja o trabalho mais difícil dos pastores dessa igreja. É porque a gente não pode implantar o sistema da onde a gente veio, e a gente está formando o DNA de Deus. E você que veio para essa igreja, olha como você é importante. O DNA da Oásis tem uma partícula sua. Como no azeite que o Senhor mandou que Arão fizesse, o Senhor falou: põe tanto de acácia, põe tanto de canela, tanta de cana aromática. O Senhor foi dando as porções de 600 gramas disso e tanto daquilo outro. Você trouxe alguma porção com a sua vida, de onde você veio, para compor o azeite da Oásis. O azeite no Oásis, o pastor já abriu outras igrejas, ele está fazendo uma igrejinha americana aqui. Não, irmão, tem coisas que eu estou colocando. Mas a Oásis é diferente de todas as outras igrejas que eu abri, todas elas, porque tem a participação de cada um dos pastores e a sua também. Então havia gente de diferentes procedências lá, e aqui também. Havia atenção com as viúvas. Na igreja primitiva havia assistência social, aqui também nós temos. A gente se preocupa, se a gente não faz mais, é porque não tem mais gente pedindo ajuda. Nenhuma vez, irmãos, a gente disse assim para o departamento de assistência social: ó, esse mês o que tem é isso aí, entendeu? Atende. Não, pastor, precisa de mais, tem novas famílias pedindo. A gente levanta a campanha, a gente vai para o grupo de membros, e o que falta, manda comprar, e a gente vai preencher as cestas, a gente vai atender as famílias, e todos os dias a gente faz, tem esse movimento acontecendo. Assim como na igreja primitiva, a gente dá atenção aqui também na assistência social. O que mais? Ainda no versículo 1, diz que havia distribuição diária. Estavam algumas sendo esquecidas na distribuição diária. Isso fala de agenda regular de serviços. A igreja era intencional no seu trabalho para atender as pessoas. Uma agenda regular de serviço. A igreja, ela não é acidental. Ela tem intenção de fazer coisas e trabalha para isso. Nós queremos atender, então nós vamos nos preparar para isso. Nós queremos fazer um instituto, vamos nos preparar para isso. A gente quer fazer uma academia de música, então vamos nos preparar. Tem que comprar instrumentos, tem que preparar uma sala lá para que os professores atuem. Então a gente se prepara. É uma igreja intencional. Assim como era a igreja primitiva, nós somos. Vamos para o versículo 2. Versículo 2 diz: então os 12, por causa da demanda, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que isso significa? Primeiro, havia liderança e liderados, havia uma organização administrativa. Não era um ajuntamento de pessoas, irmão. Que veio no dia de Pentecostes, estavam reunidos, o Espírito Santo desceu, apareceu como fogo sobre as cabeças, falaram em línguas, e aí sai dali aquele amontoado de gente, e aí alugaram um lugar e começaram as reuniões. Eles não tinham um lugar como nós temos, então se reuniam no templo, no lugar que era permitido, onde colocassem homens e mulheres, não tinha acesso ao interior do templo, então ficavam ali fora, na região onde as pessoas podiam chegar, aonde Jesus costumava ensinar. Ali a igreja se reunia e diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar a palavra e repartir o pão. A igreja todo dia se reunia. O que nós aprendemos com isso? Que a igreja tinha liderança e liderados, porque a liderança da igreja se reuniu e perguntou à comunidade que estava reclamando daquela dificuldade com a distribuição para as viúvas. A igreja se reuniu, e a liderança, com parte dos liderados, chegou à conclusão de que precisavam escolher algumas pessoas para servirem. Deixa eu corrigir algo que por anos tem sido dito e não está na Bíblia. Várias Bíblias dizem assim, pode ser que na sua diz assim, a instituição dos diáconos. Ali, irmãos, eles não foram chamados diáconos, é que a palavra diáconos significa um garçom que serve uma refeição, alguém pronto a servir os outros, alguém disposto a servir os outros. Então, como essa palavra no grego apareceu lá, escolheram diáconos, então foi traduzido para diáconos, mas qualquer um que sirva, movido pelo Senhor, se dispõe a servir aos outros, ele no grego é um diácono, mas a palavra significa que é alguém separado para atender a outras pessoas. Então, essa igreja não era um amontoado de gente vivendo de opiniões sortidas, não. Tinha um grupo que liderava e tinha os liderados. A igreja organizada tem isso. Eu sou parte de uma igreja que é tão bom, a gente se junta lá e tem uma pessoa à frente, e cada dia um e tal. A Bíblia diz que
eles se reuniram e os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram algo para eles: não é correto que a gente abandone a palavra para servir, então vamos escolher entre vocês 7 homens, e estabeleceram como seria essa escolha. Versículo 2, parte B: havia primazia na palavra, eles disseram: não é correto deixarmos a palavra para servir. Estabeleceram o meu pastor, ele é bom porque ele está em tudo que é lugar, ele faz de tudo. No sentido de comunhão, isso é bom, mas o pastor tem as funções dele, ele tem que fazer o que os outros não podem fazer. Se eu me gastar fazendo o que você pode fazer por mim, e eu não tenho problema com isso, irmão. Você vê que quando acaba os cultos, não sei se você notou, note hoje então, quando acaba os cultos, sai um grupo daqui que vai para trás do balcão para servir a você, e só no final, depois que todo mundo come, é que a gente come. Nós não temos uma combinação: olha, a gente vai servir assim, cada um vai ganhar um pouquinho para isso. Não, pela necessidade que existe, a gente sabe que não tem muita gente para servir, então nós vamos para lá para fazer isso. Agora, se você pode ir para trás do balcão e servir, você poupa o seu pastor, que vai fazer coisas que você não pode fazer. A diferença entre líder e liderado é isso: o líder faz coisas que os liderados não conseguem, não podem fazer, e vice-versa. Eu posso fazer coisas que você faz, mas você não vai poder fazer algumas coisas que eu faço. Então, se você me poupa atendendo em algumas áreas onde eu estou atendendo, onde um dos pastores está atendendo, você nos dá a chance de atender. Por exemplo, enquanto nós estamos ocupados, a gente deixa de falar com um visitante que está aqui pela primeira vez, de conversar com uma pessoa que é tímida e que nem sempre conversa e que sentou ali para almoçar. Então, nós vamos dar essa atenção se você nos ajudar a cobrir as áreas que nós estamos cobrindo, porque você não se manifestou. Então, havia liderança e liderados, e isso define uma série de coisas. Havia primazia na palavra. Não é correto, disseram os apóstolos, deixarmos a palavra para servir. O serviço, irmãos, é fundamental. E essa igreja é um povo abençoado, que ama servir. Meu Deus, a gente faz um pedido no grupo de membros da igreja, logo aparece alguém se oferecendo para fazer, para visitar, para doar. O serviço é fundamental, mas ele não pode substituir a palavra. Imagina que você viesse aqui, a gente falou: hoje nós vamos fazer aqui, irmão, o culto vai ser diferente. Pode ser que um dia isso aconteça, hein? Você chega aqui, não tem cadeira nenhuma aqui, elas estão todas empilhadas. Eu disse: não, cada um pega a sua cadeira e traz para cá e coloca. Tem alguém que arruma as cadeiras antes que você chegue, não é? Agora imagina se você chega, as cadeiras estão todas empilhadas. O que houve hoje, pastor? Não, a gente deixou a cadeira, você põe a sua. Pega a sua cadeira e arruma aí, irmão. Se nós negligenciarmos a palavra para fazer o serviço que é fundamental, você vai deixar de ser nutrido. E a igreja primitiva nos ensina isso. Versículo 3 diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. O que isso traz para nós? A comunidade dos discípulos cooperou na escolha dos obreiros, mas foram os apóstolos que decidiram quantos seriam aqueles obreiros e o critério social e espiritual. Nós vamos resolver essa demanda aí que tem viúva que não está sendo atendida, viúvas dos gregos que não estão sendo atendidas com a viúva dos hebreus, as viúvas dos hebreus. Nós vamos resolver isso. Nós vamos escolher 7 pessoas para atenderem essa necessidade, para que nós não tenhamos que deixar de ministrar a palavra. Nós vamos nos dedicar à palavra e vamos escolher 7 homens. Disseram quanto eram, quantos seriam, e disseram o que esses homens precisavam ter. E eles disseram: 7 homens de boa reputação. Aqui fala da questão de caráter. 7 homens, deixa eu ver onde eu estou, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que trabalhem nisso. Os apóstolos decidiram a quantidade, não é? Escolhe aí, gente, 12, 15, 20, não. Os apóstolos, a liderança decidiu, vão ser 7. E vamos deixar que a comunidade escolha e tragam para nós. E eles escolheram entre eles os que eram de boa reputação. Tinha uns que eram bons, mas não tinham boa reputação. Tinham outros que tinham boa reputação, mas não eram cheios do Espírito. Tinham outros que não tinham sabedoria. Para servir mesmo, irmão, para atender viúva, tem que ser cheio do Espírito.
É a gente que minimiza as funções dentro da casa de Deus. Mas você que serve na casa de Deus, seja na porta, seja na garagem, seja na cantina, seja no balcão, seja na recepção, seja servindo Santa Ceia aqui dentro, você tem que ter esses atributos na sua vida. O primeiro deles não é uma preocupação espiritual, é uma preocupação quanto ao caráter, que sejam pessoas de boa reputação. Eu contei aqui no Sião, acho que foi no Sião que eu contei, de um sujeito da nossa igreja, mas era, na igreja ele era muito rígido, era um obreiro da igreja, muito rígido, e um dia ele ficou doente e mandaram uma comissão de visita sem que ele soubesse, levaram o endereço, mas não sabia o número, chegaram na rua, que disseram assim, é perto de uma padaria, que todo mundo conhece, e chegou lá, sem avisar, e foram, não lembrava o número, que casa que é, foram na padaria, tinha um bar com uma mesa de sinuca grande, e aí chegaram lá e disseram, a gente está procurando o fulano aqui, e falou o nome, tipo Sebastião, caramba, ele mora nessa rua, a gente tem certeza, falou que era perto da padaria. Como é que ele é? Ele é assim, a esposa é assim, o Bola 7, campeão de sinuca aqui, o Bola 7, que não deixava os garotos botar bermuda, jogar bola, ir no rio e tomar banho de praia, era o Bola 7 na vizinhança dele, na igreja ele era o cara, na vizinhança dele a reputação era diferente. Qual é a sua reputação fora da igreja, meu irmão? Como é que você é? Seu trabalho, se eu ligar lá e perguntar, chama aí o fulano, aquele cavalo com ferradura novinha, eu nem digo que é crente, né? É um que é crente aquilo, meu Deus, como é que é a sua reputação? Não basta servir na igreja, a Santa Ceia do Senhor, parece quase um anjo sem asa, com aquela bandeja, lá vai ele, mas quando sai dali, meu Senhor, os filhos têm pavor, os vizinhos não querem passar no caminho dele. Escolham 7 que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito, primeiro boa reputação, depois cheios do Espírito, cheio de sabedoria, não basta ser cheio do Espírito, tem que ser cheio de sabedoria para encarregar desse serviço. Olha que critério que a igreja primitiva usava para escolher alguém para servir. A comunidade, versículo 3, a comunidade cooperou na escolha dos obreiros que os apóstolos apontaram, e os apóstolos receberam esses homens e oraram por eles, para que eles fossem úteis no crescimento da igreja. Crescimento da igreja é algo interessante. Às vezes você conhece alguém aqui, agarra essa palavra, às vezes você conhece aqui alguém na igreja que senta do seu lado e ele é uma freira disfarçada de tanta pureza, aí, é um doce de pessoa aqui dentro, aí você às vezes até julga assim, o pastor podia aproveitar, né? Mas aquele não é da panelinha do pastor aí, tadinho, está lá, mas ele é bom demais. É porque você conhece ele só aqui, a gente já tem informações dele fora daqui. Então, fora daqui ele serve para alguma coisa, aqui dentro ele não serve, porque aqui dentro ele usa uma capa, ele usa uma armadura diferente. O crescimento da igreja depende de 3 fatores básicos, eu fiquei só nos 3 versículos. Primeiro, a igreja para crescer precisa de uma liderança bem definida, comprometida com Deus e com a palavra. Pastor Pedro falou na formatura aqui, nós não procuramos professores que sejam doutorado e tal, mestrado em Harvard e tal, não, a gente quer gente que seja comprometido com a palavra de Deus, então, uma igreja para crescer, ela depende primeiro de uma liderança bem definida e comprometida com Deus e sua palavra. Os líderes da igreja primitiva tinham consciência do seu papel. Nós estamos nutrindo essas pessoas para que elas sigam crescendo e produzam frutos. E
e dos problemas do povo. A hora que o problema chegou, as viúvas dos hebreus não estão sendo, as helenistas não estão sendo atendidas como as dos judeus. Vamos resolver isso. A direção da igreja resolve o problema o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está resolvendo problemas que pipocam aqui durante o dia. A gente está resolvendo. A gente tem consciência, mas a gente tem compromisso com a palavra. Não pode faltar a palavra. Alguém diz amém? Amém. O crescimento da igreja depende de 3 fatores. O primeiro é a liderança definida e comprometida. Segundo, a igreja precisa de obreiros competentes e responsáveis com o que recebe. A palavra diáconos, como eu falei, diz aquele que realiza tarefas em benefício de outros, né? O garçom é o melhor exemplo. E para uma igreja crescer, ela precisa de obreiros, seja com título de diácono, seja com título de presbítero, seja com título de trabalhador, seja com título de auxiliar de trabalho. O título não importa muito. O que importa é que eles sejam competentes e responsáveis. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 22, diz que havia um sujeito que ele cuidava do louvor na igreja, e ele tinha um encargo, tinha uma responsabilidade e era competente. Diz que ele recebeu o encargo de conduzir a música, era uma responsabilidade que ele assumiu, e ele era competente para fazê-lo. Por que não disse assim? Não, ele é cheio de Deus, dá para ele fazer. Irmãos, eu já ouvi gente cheia de Deus cantando, mas que era vazio de música, e é difícil. Você ia adorar, e a pessoa que está na liderança, ela gosta de louvar, mas ela não sabe, ou não foi para a academia. Pastor, o que vale é a unção. Unção sem gestão, já diz o pastor Josué Valandro, não serve de muita coisa não. Tem que ter competência para fazer o que te deram para fazer. Você entra no avião daqui para Nova York, e na hora que você entra, o piloto está na porta e diz: sejam bem-vindos, vamos ter uma viagem de 12 horas para Nova York. O avião é um 737 e temos capacidade para tantas pessoas, vai ser servido um belo jantar, e quero dizer para vocês, gente, olha, desde menino, ele no microfone lá, falando para o povo os passageiros, desde criança eu sempre gostei de aviãozinho, eu brincava com avião, meus pais sempre compravam aviãozinho para mim, eu cresci com isso na cabeça, e estou aqui pilotando hoje. Nunca fiz um curso sequer de pilotagem, se vocês querem saber. Você fica dentro, irmão. Médico cirurgião, está lá, fica tranquilo, o anestesista está pronto e você não vai sentir nada. E eu sempre gostei de fazer isso. Eu brincava de operar a boneca em casa e tal. Sabe que eu nunca estudei para isso. Mas assim, é de coração. Eu amo fazer isso. Você fica na máquina, irmão. Agora, para fazer as coisas para Deus, não, pastor, ele não sabe, mas tem muita unção. Eu não quero, irmão, quero saber que ele tem unção e seja competente para fazer o que faz. Cansei daquele negócio, vou cantar um hino. Estou gripado, ai Jesus, me ajuda, estou gripado. Não ensaiei com os músicos e peço que me persigam, por favor, e eu vou, mas é para Jesus. Se fosse no programa de calouros, fazia assim? Não fazia, irmão, porque ele leva uma campainha, tem que sair. Para Jesus pode ser, ainda esqueci a cópia. E aí começa a cantar e vai, vamos, o trono e ao coveiro. Para Jesus, esquece a letra, está rouco, não ensaiou e quer cantar? Não, irmão. Que isso? Não, tem que ter competência. É o que a Bíblia diz, que Ananias está lá, vou até ler esse texto com você. Primeiro das Crônicas, capítulo 15, verso 22, quem achar, leia. Vamos ver, fazer o que a gente fazia na igreja quase primitiva. Cadê quem acha e lê? 15 e 22 de primeiro livro das Crônicas. Valendo uma caixa de bombom para quem achar primeiro. Tem que oferecer. Que Ananias, o chefe dos levitas, foi encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade. É outra coisa. Encargo e responsabilidade. Terceiro, pois ele tinha competência para isso.
pois ele tinha competência para isso. Ele foi encarregado, ele foi chamado, é você hoje, isso é um encargo. E ele assumiu aquilo, é responsabilidade, vou fazer. E diz o texto, e ele era competente para aquilo. Outra versão diz, ele era perito. Perito é alguém que se especializa no que faz. Mas, não pastor, mas não, unção. Tem um montão de gente cantando só na unção, irmãos. E aí o avião dele não decola nunca. Taxiando na vida, nunca decola. Por quê? Eu estou na unção. Não, unção, dois são. Essa unção que você está até equivocado ortograficamente. Não basta só unção, tem que ter unção. Claro, a unção faz diferença. Mas em cima da competência, aí fica gostoso de ver. Gostoso de ver. Se você não tem competência para fazer, então não se atreva. Não se atreva. Alguém que não sabe cozinhar, pastor, vai lá em casa que eu vou fazer um almoço para você. Não sei cozinhar, vou avisando. Não, irmão, vou te levar ali no Outback. Deixa comigo. Eu te levo, tranquilo, irmão, deixa comigo. Para quê? Que eu vou comer na casa que está me convidando e que não sabe cozinhar, irmão. Não tem competência, não se atreva. Aprenda e depois você faz. Nada pessoal, hein? O crescimento da igreja depende de 3 fatores. O terceiro, uma comunidade de discípulos que não se isentem de suas responsabilidades. Que responsabilidades são essas, pastor? Primeiro, permanecer na palavra. Jesus falou, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerdes na palavra. João 8,31. Segundo, como é que eu assumo a minha responsabilidade como discípulo? Amando uns aos outros. João 13,35. Vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Terceiro, como é que eu assumo minha responsabilidade como comunidade de discípulos? Dando frutos. João 15,8. Vocês serão meus discípulos se derem frutos. Se não der fruto, você nega esse discipulado de Jesus, você não aprendeu e tem que aprender. E por último, como é que eu assumo minha responsabilidade? Com renúncia e entrega. Lucas 9,23, Jesus falou assim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser discípulo. É algo que você tem feito? Pastor, eu não sei, vou dizer agora, diferença entre crente e discípulo. Vamos lá. Tem um gráfico ali. Diferença entre crente e discípulo. Quando botou no computador, mudou um pouco. O crente, na fé, ele crê, por isso que ele é chamado de crente. Ele crê. Creio que Jesus é o Salvador, creio que a igreja é de Jesus, creio que Jesus está voltando. O crente crê, o discípulo, ele segue, obedece e imita Jesus. O crente, na questão do foco, ele foca em si mesmo. Pastor, se der eu vou, entendeu? Tem que ver isso. O discípulo, ele foca em Deus e em servir os outros. Na questão do compromisso, o crente, ele é um participante ocasional. Mas o discípulo, ele assume responsabilidades e se submete aos ensinamentos e à disciplina. O outro é um frequentador de cultos. O crente é um frequentador de cultos. No viver diário, o crente é salvo e busca ser bom. Que coisa linda! Já o discípulo, ele busca ser semelhante a Cristo. Pena que desestabilizou a tabela aí. E no exemplo, o crente é uma ovelha dependente. E o discípulo, ele facilita a vida do pastor e o auxilia. Tem mais 2. Na meta, o crente espera chegar no céu. Muito bom. E o discípulo quer ir para o céu, mas não quer ir sozinho. Ele quer levar a gente com ele. Por último, na atitude. Qual é a atitude do crente? Pode ser, talvez, quem sabe. Se der, pastor. E o discípulo, eis-me aqui. Não é a minha área, não é o que eu gosto de fazer. E eu tenho visto isso aqui tão bonito na Oase, irmão. Pessoa que vem e fala assim, pastor, eu estou aqui, cheguei agora. E eu sempre falo, fica um tempinho para você amadurecer, se aclimatar, ver se aqui é o lugar mesmo que você quer servir ao Senhor. E aí o Senhor confirmando, aí você vem, conversa e tal. Aí quando a pessoa chega nesse ponto e fala, pastor, é aqui mesmo, eu quero servir. Aí, seja o que for. Ah, irmão, isso é uma armadilha para você que fala isso. Aí eu, vai para o que diz. Ai, que diz não, pastor. Que diz não.
pastor, eu sofro do coração, eu tomo remédio, pastor. Irmão, mas é lá que você, lá é seu teste. E aí depois eu encontro com alguns que quando me encontro no corredor descabelados, com o botão na casa errada, que trabalhando com as crianças, que desfiguraram a arrumação dele, que veio de casa tão bonitinho, agora a pregadeira está pendurada lá no final do cabelo, ele com sandália trocada, ele passou tanto perrengue com as crianças. Eu digo, e aí, como é que... estou amando, pastor, estou até meio desfigurado, mas estou amando. Meu Deus, é tão gratificante trabalhar com as crianças. É verdade. É verdade. Serjão trabalhou 17 anos com os homens, não foi? Falei isso para ele ontem. O Ângelo foi formado pelo Serjão. O Pablo trabalhou com Ângelo e agora está ajudando. O Vander passou pela escola do Serjão. Paulinho passou pela escola do Serjão, hoje está nos Estados Unidos, formando discípulos. Quando ele chegou aqui, eu falei, Serjão, preciso de você no evangelismo. Mas não é a minha praia, mas é onde eu preciso, rapaz. Passou uns dias, irmão, estava ele lá distribuindo macarrão atrás do Salgado Filho, abraçando bêbado. Quando voltava, a gente tinha que dar um banho de álcool, de tanto cheiro que voltava. Pastor, isso é bom demais, isso é bom demais. Você não imagina o que Deus pode fazer se você se submete como discípulo a dizer, eis-me aqui para uma tarefa que antes você não submeteria. Agora, se você chega e enrijece, estou aqui para servir, mas se for nisso, entendeu? Você não é discípulo, irmão, você é um crente, você é um crentinho, que quer ir para o céu, que é ovelha, que é salvo, mas é diferente de discípulo. Fica de pé, por favor. Deixa eu perguntar, você é um crente ou é um discípulo? E se você é um discípulo, você quer nos ajudar a impactar 1 bilhão de pessoas? Deixa eu te dar uma dica, se você diz assim, pastor, eu ainda não consigo acreditar que a gente pode impactar 1 bilhão de pessoas. Vem na minha fé, e a sua vai crescendo. Pega o rabo do foguete, irmão. Você não tem coragem de entrar, agarra, o foguete sobe e você vai junto. Mas senão você vai ficar nessa coisa. Eu vi um empresário hoje falando assim, tem pessoas que estão há 20 anos tentando ser rico, mas porque eles não têm constância, eles querem ser ricos assim no primeiro ano, eles estão há 20 tentando, já tentaram 20 vezes e não vão conseguir. É porque ele tenta esse ano, não deu certo, ele muda para o outro, e para o outro ele não tem constância de se manter no lugar e dizer, não, é nisso que eu vou, até que ele consegue decolar. Você é crente ou discípulo? Glória a Deus. Estou te convidando para nos ajudar a impactar 1 bilhão de pessoas nesse mundo. Já pensou quando a gente chegar no céu, meu irmão? Aquela multidão de crentes de todas as eras, e aí o Senhor perguntar assim, cadê os que vieram aqui? Aquele montão de gente levantar a mão e você dizer, aquele lá eu ajudei a trazer. Paulo Henrique vai dizer, aquele lá eu ajudei, pastor, eu trouxe aquele lá, aquele outro lá, e aquele outro, aquele veio, você ajudou, porque você é frutífero. Eu falei, se você quer ser discípulo, você tem que amar uns aos outros. Jesus falou, você tem que frutificar, você tem que negar a si mesmo, e tem um quarto que eu já nem lembro mais, mas ser discípulo é isso, permanecer na palavra. Ser discípulo é permanecer na palavra, é amar uns aos outros, amarmos uns aos outros, é negarmos a nós mesmos e dar frutos. Eu vou adubar a sua vida, eu vou regar você, meu irmão, eu vou cortar galhos que não estão produzindo na sua planta, para que você dê frutos, porque para isso você foi chamado. João capítulo 15, o Senhor falou, meu pai é o agricultor, e eu sou a videira, e vocês são os galhos. Todo galho em mim que não der frutos, o pai corta e joga fora, joga no fogo. Não tem arquivo de galho, não, tem um armário que ele guarda. Galho cortou, ele perde a vida, ele não recebe seiva, ele morre. O Senhor falou, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e vocês são os galhos. Todo galho em mim que não der frutos é cortado, o pai corta e joga fora. Você não quer ser cortado, e eu não vou permitir que você seja cortado. Se depender de mim, você vai frutificar para a glória do Senhor.
Você pode começar no Congresso das Mulheres trazendo gente para ser tocado, ser curado, né, e sair daqui impactado. É aquele 1 bilhão que já está sendo movido. Vamos cantar? Vamos cantar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. De crente para discípulo. Já não quero ser igual. Renova. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, tudo necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que eu quero orar por você agora. Quero orar para Deus mudar você, para fazer de você não apenas um crente. Crente você já é, mas fazer de você um discípulo. Um discípulo que sabe negar a si mesmo, que sabe amar os outros, que permanece na palavra e que frutifica. Tem que haver em você uma insatisfação. Eu não frutifiquei até agora. Imagina se cada membro dessa igreja frutificar e gerar um fruto. Nós dobramos de tamanho de um dia para a noite. Você vai dar trabalho para a igreja se virar com mais louvor, mais trabalhadores, mas é o tipo de trabalho que a igreja quer ter. Para você olhar assim e dizer, aquele ali eu trouxe. Seja através dos GVs, dos pequenos grupos, abrindo sua casa, dirigindo levando pessoas, mas é a maneira de você frutificar. Não aceite a esterilidade. Seja alguém frutífero, seja um discípulo. Porque tudo que há dentro de mim, confesse para o Senhor, precisa de mudança. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Agora você põe na primeira pessoa. Necessito mais de ti. Necessito mais de ti. Você tem um aplauso longo, bonito para dar ao Senhor? Um glória a Deus, um aleluia. Abençoamos o teu povo, Senhor. Abençoamos o teu povo e declaramos teu favor sobre cada um de nós no retorno aos lares, na noite de paz, no trabalho amanhã, Senhor, que tu cuides de todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Vão na paz do Senhor. Não negue seu abraço para alguém que talvez esteja precisando de um abraço para sair daqui melhor.